Fala pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Luz do Gentio. E hoje eu queria falar sobre 1 Coríntios 15, do versículo 20 ao versículo 28. Vem comigo. Então pessoal, em 1 Coríntios 15, do versículo 20 ao 28, o apóstolo Paulo vai traçar uma linha. E nessa linha ele vai falar de uma ordem. E nessa ordem vai falar o quê? Primeira coisa, a ressurreição de Jesus. Segunda, a ressurreição dos que são seus na sua vinda. Terceira coisa, ele vai falar do reino. Quarta coisa, ele vai falar da extinção da morte. Quinta coisa, ele vai falar do reino do Pai. Ok? E é nessa linha que a gente vai caminhar. Tentar entender da onde o apóstolo Paulo tira essas informações. Ok? Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, olha o que Pedro vai falar. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito. Então, pessoal, essas pessoas que seguem esses modelos bíblicos, geralmente quando encontra com alguém que vai refutar o que eles vão falar, eles vêm sempre com esse texto aí, ok? E o apóstolo Paulo, ele tira as informações de Moisés e dos profetas, ok? O apóstolo Paulo, ele não tem nada de particular. E essas pessoas costumam dizer que o apóstolo Paulo tem uma maneira particular de interpretar as escrituras, que é uma mentira. Por causa desse texto aqui, Gálatas 1, no versículo 12, o apóstolo Paulo vai falar assim, ó. Gálatas 1:12, ele vai falar: porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ok? Então essas pessoas, eles pegam textos fora de contexto e pinçam. Ok? Você viu o que o apóstolo Paulo falou? Ele recebeu revelação de Jesus Cristo. Ou seja, esses homens que ensinam esses modelos bíblicos, eles dizem que o Antigo Testamento já passou, ok? E que o Novo Testamento é que vale. Que agora o que vale é o período da graça, ok? Então eles pegam esses textos pinçados e vão dizer que o apóstolo Paulo tem uma maneira particular de interpretar a Bíblia, e que o apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele recebeu a revelação de Jesus, e por isso que ele fala diferente de Moisés. Tem nada a ver, nada a ver. A base do apóstolo Paulo é Moisés, ok? E quando ele fala que ele recebeu por revelação de Jesus Cristo, ele recebeu mesmo, porque o Antigo Testamento é a revelação de Jesus Cristo, ok? Lembra no outro vídeo que eu falei que a Bíblia ela tem uma maneira de comunicar, ela comunica do concreto para o abstrato, e quando chega no concreto, aquilo que é concreto vira abstrato lá atrás. Ou seja, a Bíblia ela tem uma maneira de trazer uma mensagem para o futuro, e quando chega no futuro, o futuro vira concreto e o passado vira sombra. O apóstolo Paulo ele ensina isso, que as profecias bíblicas, ou seja, tudo que foi escrito lá atrás, serviram para ser sombra, para revelar o verdadeiro, ok? Então, revelação de Jesus Cristo é o quê? O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, ele revela todas as figuras do Antigo Testamento. É muito simples entender isso.
Mas esses homens que seguem modelos bíblicos, eles não conseguem ler a Bíblia, pegar a Bíblia, pegar um texto da Bíblia e ler todo o capítulo e dissecar ele e entender o que ele está dizendo. Por que eles não conseguem? Porque eles só conseguem ler a Bíblia e entender mediante ao entendimento de terceiros. Porque eles seguem modelos. Eles não seguem o que a Bíblia vai dizer. Eles seguem o que o Calvino diz. Eles seguem o que o Lutero diz. Eles seguem sem saber, tá? Porque eles seguem líderes que ensinam o que Calvino diz. Eles seguem líderes que ensinam o que a teologia consumada diz, que é o preterismo. Aí esses homens fazem o quê? Eles ouvem Hernandes Dias Lopes, eles ouvem Augusto Nicodemos, eles ouvem Paulo Júnior, Leandro Lima, eles ouvem esses homens. Ou seja, eles não conseguem pensar por eles mesmos. A mesma coisa o judeu. O judeu ele não consegue ler as escrituras e discernir as escrituras com autonomia. Eles precisam dos escritos do Talmud para dizer para ele assim, ó, vai para cá, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Ou seja, o judeu ortodoxo, ele só consegue discernir o que Maimônides diz. É complicado isso, né? Muito complicado. Então a gente aqui, nesse caminho que a gente vai seguir, a gente vai tentar desvendar o que Paulo fala e saber de onde ele tira. Ok? E já de antemão eu quero ler um texto que está em Daniel. Vamos lá? Antes de ler Daniel, eu queria explicar para vocês aqui como é que funciona o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele vai revelar o sistema satânico, ok? Que é a Babilônia. Ele vai revelar. E lá, Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, ele recebe um sonho. E nesse sonho, ele vê uma estátua. E nessa estátua ela tem a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E nesse sonho ele vê uma pedra cortada sem auxílio de mão do céu, que bate no pé da estátua e transforma essa estátua em montura, em lixo, né? E essa pedra se torna um reino, e esse reino cresce, e esse reino ele ganha domínio. Aí, Nabucodonosor, nesse sonho, ele quer que revelem o sonho para ele, sem contar o que foi que ele sonhou, e ele quer que revelem a si mesmo, que adivinhe o que ele sonhou. E aí ele dá uma sentença, ó, se não me disserem, eu vou matar todos os magos e encantadores. E aí entra Daniel na cena. Daniel é um dos cativos do Egito, da Babilônia. Daniel, ele ora ao Senhor com seus amigos, né, um dos primeiros cativos de Judá. Ele ora ao Senhor com seus amigos. E nessa oração eles pedem para que Deus revele que o Nabucodonosor sonha. E Deus dá a ele. Deus dá a Daniel. E aí Daniel, ele vai falar algumas palavras que são importantíssimas aqui. Porque a estátua que Nabucodonosor sonha, ela é o sistema maligno, o sistema satânico, ok? E ele vai falar que esse sistema inicia em Nabucodonosor. Ele vai revelar o sistema babilônico e vai dizer que esse sistema inicia em Nabucodonosor. E o nome desse sistema se chama... Olha só, é muito importante. Daniel fala para ele assim: Rei, Deus revelou a ti o que há de ser nos últimos dias. Ou seja, a estátua é os últimos dias. Ok? E ainda tem mais uma parte que são os pés, que é o tempo do fim. Ok? São 7 anos finais. E a gente vai ler aqui no capítulo 2 de Daniel, no versículo 28.
Olha só, é que ele vai falar. 2:28. Mas há um Deus nos céus, que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, quando estavas no leito, são estas. Aí ele vai revelar aquilo que eu acabei de falar anteriormente aqui. Ok? Então, Daniel revela o sonho que Nabucodonosor teve. E ele vai nos dizer que esse sonho são os últimos dias, desde a cabeça até os pés. Ok? Últimos dias. Porque muita gente, às vezes, quando eu vou falar nos últimos dias, eles vão dizer que os últimos dias começaram lá a partir de Jesus. Não, os últimos dias começou a partir de Jesus, dos apóstolos ali, em Atos dos Apóstolos, porque Pedro fala ali em últimos dias. E não é isso. Últimos dias começa na cabeça de ouro. Ok? É aquele sistema todo. Até o tempo do fim são os pés. Compreendeu? Ok? Depois que o reino do céu vier e destruir o império das trevas, que é a estátua, essa estátua será destruída. E aí virá o reino e dominará um outro reino, o reino do céu, e dominará no lugar desse reino, ok? E será um novo reino. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. E o apóstolo Paulo, ele tira isso de Daniel, ok? Tira isso de Daniel. E eu quero ler um outro texto aqui, que está em Daniel. Daniel 2, no versículo 34. E olha o que ele vai falar no versículo 34. Não, pô, botei errado, números. 2:34. Olha aqui, 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, olha isso, sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e barro e a esmiuçou. Ou seja, ele está contando aqui que vem um reino dos céus, bate nos pés da estátua e detona todo aquele sistema. E aquele sistema cai. É a mesma coisa que está em Gênesis 3:15. Gênesis 3:15, quando ele vai falar que o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, é nesse momento aqui. Muita gente diz que essa pedra cortada sem auxílio de mãos é a morte de Jesus na cruz. E não é, é mentira. É mentira. A morte de Jesus na cruz, eu vou repetir. Eu falei isso em outro vídeo. Resolve a questão de Gênesis 3:24. Ok? Que é a questão da espada circundando a árvore da vida. Jesus, quando morre na cruz, ele passa pela espada e resolve a questão da morte, para dar acesso à árvore da vida. Ok? Eu tive que mudar de lugar aqui, porque tinha um cachorro chato latindo, o cara tá me atrapalhando no meu raciocínio aqui. Então agora, eu vou ler aqui. Tô vendo que eu tô fazendo uma leitura em sequência, para revelar o início, o fim, ok? O fim da estátua. E agora, vamos falar do reino. Olha o que ele vai falar aqui. É no versículo 44 de Daniel 2. Ele vai falar assim, ó: mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Olha isso. Olha isso. Esse reino que ele está falando aqui é a pedra. Ok? A pedra que Jesus vinha do céu, pum, bate, e essa pedra transforma aquela estátua em lixo, e aquele lixo vai embora e entra agora um reino, cresce, vira uma montanha. Essa pedra virou uma montanha. E essa pedra, pum,
Vai virar um reino que vai dominar o planeta, ok? Lembra quando as pessoas falam assim, quando morrer a gente vai pro céu? Conversa fiada. Conversa fiada porque o reino de Cristo será aqui, ó. Adão quando governava o planeta, ele governava onde? Era no céu? Era aqui. O Senhor plantou um jardim aqui e deu para ele governar, ok? Então essa história de dizer que a gente vai para o céu é conversa fiada. A Bíblia vai dizer que nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares, ok? A Bíblia tem uma linguagem agrícola. E qual a linguagem agrícola? Olha a linguagem agrícola. A linguagem é do trigo. Nós somos comparados ao grão de trigo. E existe um processo. Qual o processo? Da trilha do trigo, da tribulação. Depois da tribulação, olha só. Depois que o trigo é tribulado, ele vai para a geira. O que é geira? O cara vai, o agricultor, ele vai pro cume de uma montanha, e no cume dessa montanha ele leva esse amontoado de trigo que foi trilhado, que foi atribulado, e vai fazer a geira. O que a geira faz? Ele pega um garfo, e começa... E o que é pesado volta, e o que é leve, o vento leva, ok? O invólucro é trocado. E esse trigo, ele agora tem um novo corpo e ele vai gerar frutos. Quais são os frutos? Vai fazer pão, vai fazer bolo, ok? Essa é a ideia de que a Bíblia traz quando vai falar de grande tribulação. Porque a ideia da grande tribulação é que o trigo será trilhado, e quando o trigo for trilhado, ele vai para a geira, e o vento, o ruar, o vento vai levar o invólucro fora, e a semente vai cair. Jesus ele fala disso nos evangelhos. Ele vai falar isso nos evangelhos a respeito do trigo, que o trigo, quando ele cai na terra, ele só vai frutificar quando ele morrer, ok? E quando ele frutifica, ele vai passar pela grande tribulação, pela trilhagem, né? Primeiramente ele fala do trigo dele, e esse trigo que é ele, que cai na terra e morre e gera fruto, ele está falando dele gerar fruto, que é a sua noiva, que nasce dele. Lembra de quando Deus fez com Adão? Fez Adão cair no sono, e de Adão ele fez nascer a mulher? Exatamente. Jesus, quando fala que ele, o trigo, quando cai na terra, tem que morrer e gerar fruto, é isso aí. Ele está falando que ele vai morrer e que vai fruto, e que desse fruto... Vocês estão prestando atenção que a Bíblia ela vai nos linkar com muitas informações? Pois é. A gente não pode pegar, às vezes, um texto e ler o texto pinçado e dizer assim, ó, vamos criar uma doutrina em cima disso aqui, porque a Bíblia está dizendo isso aqui. Então a Bíblia ela tem informações para nos trazer, e ela vai deixar essas informações com fios soltos para nós ligarmos em vários momentos. Às vezes ela tem uma informação no capítulo 1, e lá no capítulo 52 vai estar a resposta. Às vezes a resposta está em uma palavra, ok? Então é assim que a Bíblia trabalha. Então, voltando aqui, eu já mostrei para vocês da onde o apóstolo Paulo tira aquela timeline. Aquela linha do tempo, o apóstolo Paulo tira de Daniel.
ok? E da onde ele tira as nomenclaturas que ele vai falar? Cristo, as primícias. Então, essa ideia ele vai tirar do livro de Moisés. Ele vai tirar de Levítico 23. Que lá em Levítico 23 tem a festa das primícias. As festas judaicas, que não são festas, a gente chama de festa, mas não são festas, né? São tempos determinados, tempo que Deus determinou. Então são 7 tempos. No primeiro mês, você vai ter que celebrar 3 festas. No terceiro mês, 1. No 7º mês, mais 3. Olha só, hein? No dia 14 de Nissan, você comemora a Páscoa. E aí, logo em seguida tem a festa dos pães asmos. E logo depois, a festa das primícias. Ou seja, o cordeiro morre. No dia 14, exatamente à tarde. Ok? O corpo dele fica na sepultura e não apodrece. Porque a festa dos pães asmos é você faz pão e tira o fermento dele, ok? Que o fermento representa o pecado, ok? O seu corpo não apodrece no túmulo e ao terceiro dia, olha só, ao terceiro dia ele ressuscita. Por isso que o apóstolo Paulo entende que Jesus é as primícias dos que dormem, ok? Jesus, ele é as primícias dos que dormem. Compreendeu? E aí, quando é feita essa colheita no dia 16 de Nissan, dia 16 de Nissan, que representa a ressurreição de Cristo, aí ele vai falar assim, ó, você vai contar 50 dias, ok? E no 50º dia, você vai celebrar a festa dos Pentecostes. Beleza? Olha aí. Então, Jesus, ele ressuscita no terceiro dia. E 50 dias depois, é celebrada a festa do Pentecostes. Como está lá em Atos dos Apóstolos, que eles estão reunidos. E eles começam a falar na mesma língua, no mesmo idioma. Ok? Aquilo ali é a representação do reino de Deus no futuro. O que acontece em Pentecostes é o contrário do que acontece na Torre de Babel, ok? O que acontece em Pentecostes é o oposto do que acontece na Torre de Babel. Quando os homens estavam unidos contra o reino de Deus, para se voltar contra Deus, Deus confunde a língua deles. E quando os homens estão unidos em Pentecostes, em prol do reino de Deus, Deus faz com que eles consigam se comunicar numa mesma língua. Ou seja, Deus quebra a barreira da língua. Isso vai acontecer aonde? Isso é um prelúdio do que acontecerá no reino de Deus. Ali em Pentecostes, ninguém ficou falando Labaxuba e Cantarábia, ok? Não é isso que acontece. Ali são pessoas, judeus de todas as nações da terra, ok? Que estão reunidos com um único propósito de celebrar o reino de Deus. E quando eles estão ali reunidos para celebrar o reino de Deus, Deus retira a barreira da língua e eles começam a ouvir. Por isso que eles falam, caramba, nós somos pardos, medos, elamita, natural do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, da Capadócia. Nós ouvimos falar as grandezas de Deus na nossa língua materna. O que está acontecendo? Aí Pedro levanta e fala sobre a profecia de Joel. E aí, falando de profecia, eu vou abrir um parênteses aqui. Para a gente entender profecia, pessoal, profecia ela funciona de duas maneiras. Você está aqui, o profeta está aqui, ele vai profetizar acerca de um assunto. Aquele assunto, para se concluir por completo,
ele precisa se completar. Se existir alguma coisa naquela profecia que não se completar, ela se cumpriu, mas cumpriu em parte. Por quê? O apóstolo Pedro, em Pentecostes, ele vai falar assim, ó, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel falou, ok? É aquilo? É, só que em partes. Porque para aquela profecia se cumprir, é necessário acontecer algo que Joel falou que ali não está acontecendo. Tá vindo língua do céu de fogo? Tá vindo fogo do céu? Tá vindo. Os homens estão falando no mesmo idioma? Ok. É o reino de Deus? É o reino de Deus. Mas depois que eles saíram dali, tudo voltou ao normal. O reino de Deus não encheu a terra, como está lá em Daniel. Ok? O reino de Deus, ele não dominou a terra, como está lá em Daniel. Então não tem como dizer que a profecia de Joel se cumpriu totalmente ali em Atos dos Apóstolos. Ela se cumpriu parcialmente. Porque a profecia, ela é cíclica. Ok? Ela é cíclica. Ela se cumpre em um momento parcial para se cumprir toda. E aonde essa profecia vai se cumprir toda? Quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino. O que vai acontecer ali? Será quebrada a barreira do idioma. Nós falaremos em uma única língua. Ok? O reino de Deus estará na terra. E ali se cumprirá. Então, eu falei da festa de Pentecoste, que é a quarta festa. Se cumpriu. A quarta festa se cumpriu. Ali em Atos. Ok? Então faltam mais 3 festas se cumprirem. Quais são essas 3 festas? Trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Essas 3 profecias ainda não se cumpriram no planeta. Por quê? Porque a festa das trombetas, ela se cumpre como? Através da pregação das 2 testemunhas. Ok? E depois da pregação das 2 testemunhas, acontece o quê? Isso tá relatado em Daniel, isso está também relatado em Apocalipse 11. Ok? As 2 testemunhas, elas vão pregar, e quando acabar o testemunho que elas devem dar, a besta que surge do abismo vai matar as 2 testemunhas. Ok? E ali iniciará a grande tribulação. E no final da grande tribulação, vai acontecer a festa da expiação. Ok? Se vocês quiserem que eu explique mais detidamente sobre isso, coloque aqui que eu vou explicar. Porque é muita informação. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo. Ok? Então, na festa da expiação é a vinda de Jesus. E o apóstolo Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios 15, no versículo 52, que Jesus virá ao ressoar da última trombeta. Ok? Que ele virá. E a gente entende que o ressoar da última trombeta é a sexta festa. A sexta festa. Por que a gente entende isso? Por causa de Levítico 25. Lá em Levítico 23, ele vai falar de 7 festas. E nas 7 festas é tocado trombeta. Então, durante muito tempo, eu não achava saída para esse entendimento. Até que um dia, eu na minha leitura anual, lendo a porção de Levítico 25, a ficha caiu. Por quê? A última trombeta é o quê? É o ano aceitável do Senhor. Ok? Levítico 25 vai falar do ano do jubileu. E ali é tocada a última trombeta. Por quê? Porque eles seguem um ciclo agrícola de 7 em 7 anos, ou seja, são 50 anos. Eles plantam e colhem durante 6 anos, e no 7º ano é o ano de descanso. E eles repetem esse ciclo durante 7 vezes. Ou seja, 7 vezes 7 dá 49, ok? E no 50º dia desse sistema de 7 vezes 7 é o ano aceitável do Senhor, ou seja, é o ano do jubileu. Está lá em Levítico 25. É ali que o apóstolo Paulo fala da última trombeta. Ali que é tocada a última trombeta. Ok? O apóstolo Paulo está falando desta trombeta. Então, por isso que o pessoal não entende que Levítico 23 vai falar de 7 trombetas sendo tocadas, porque são 7 festas, ok?
E ali a última festa é a festa do tabernáculo. Só que ele está falando da última trombeta do ano aceitável do Senhor, em Levítico 25. Porque em Levítico 25, a 50ª trombeta ela vai ser tocada exatamente no dia da expiação, ok? Então, no dia da expiação é a vinda de Jesus. Quando acontece a vinda de Jesus, ok? Aí se cumpre tabernáculos. Por que se cumpre tabernáculos? Porque é o reino de Jesus, ok? Aí você me pergunta, mas como é que você vai me falar que exatamente essas coisas se cumprem assim? O livro de Daniel vai nos dar esse entendimento, porque ele vai falar do tempo do fim, que são 7 anos, exatamente 7 anos. Se você for no capítulo 9 de Daniel, que vai falar das 70 semanas, ele vai separar a última semana. Ele vai separar a última semana, ok? Ele vai falar de 7 semanas, mais 62, e depois ele vai dar um start e falar da última. Então, o certo é que nós não sabemos quando ele vai voltar, ok? Não sabemos quando ele vai voltar. Sabemos que ele voltará ao final dos 7 anos, no final da grande tribulação. E no final da grande tribulação estabelece os tabernáculos, ok? Estabelece o milênio. Aí será o 7º milênio, o ano do descanso do Senhor, ok? Quando lá em Gênesis vai dizer que no 7º dia Deus descansou, aquilo é uma profecia que vai nos dar entendimento que é no 7º milênio em que será o descanso do Senhor. A Bíblia vai nos dizer aqui em 1 Coríntios 15, do versículo 20 ao 28, o apóstolo Paulo vai falar do reino de Cristo. E a gente entende que esse reino será um reino milenar, um reino de 1000 anos. Por quê? Ele vai dizer isso em Apocalipse. Apocalipse ele vai dizer que são 1000 anos de reinado, ok? 1000 anos em que Satanás ficará preso, ok? Satanás ficará preso. E no final dos 1000 anos, ele vai tentar seduzir as pessoas que estão debaixo do reinado de Cristo. Ou seja, quem está governando com Cristo e foi transformado, a morte não tem poder mais sobre eles. E é no livro de Daniel que a gente vai entender que na vinda de Jesus existem pessoas que não receberam a marca da besta, ok? Que não foram transformados na vinda de Jesus, mas que vão viver como pessoas normais, como a gente, no milênio, sendo governado por Jesus. É por isso que Satanás fica preso por 1000 anos. E depois ele sai para seduzir as outras nações. Os preteristas não entendem que lá no livro de Isaías, que vai falar do milênio, ele vai falar que a pessoa que morrer no milênio, ok? O mais novo morrerá de 100 anos, o que transgredir, o que pecar, vai morrer com 100 aninhos, o mais novinho, entendeu? E eles falam assim, como? Que no reino de Cristo, olha como é que é antagônico que eles pensam. Eles dizem que o reino de Cristo já está aqui agora. Olha só, o reino de Cristo já está aqui agora. Ou seja, com essas desgraças, com essas mortes, com esses pecados todos que tem aqui, o reino de Cristo está aqui. E aí quando você fala do reino milenar, em que haverá morte no reino milenar, aí eles falam, como que pode haver pecado e transgressão no reino de Cristo? Pô, mas se no reino de Cristo aqui existe, por que lá não vai existir? Vocês entendem a loucura? Então, pessoal, para não me estender muito, se vocês quiserem, de alguma coisa ficou meio nebulosa para vocês aí, se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto, vocês coloquem aqui, escrevam, eu quero ouvir sobre esse assunto aqui que eu não entendi muito bem. Eu vou pegar esse assunto e vou falar só sobre esse assunto, ok? Então, pessoal, o apóstolo Paulo, ele vai, recapitulando, o apóstolo Paulo ele vai falar em 1 Coríntios 15, no versículo 20 ao 28, ele vai falar de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ressurreição dos seus na vinda dele. Ele vai falar do reino, ele vai falar da extinção da morte, e ele vai falar do reino do Pai. Ok? Eu dei esse panorama aqui para vocês, resumidamente, porque tem muita informação, é muita informação. Não tem como falar dessas informações todas, explicar tudo isso somente num vídeo rápido.
de 1 hora, de 30 minutos, não tem como. Então, se vocês quiserem que eu fale mais detidamente de algum assunto, escrevam aqui. Falem aqui que eu vou falar para vocês, ok? Fiquem na paz, comentem, curte e compartilha. Um abraço.